esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre os direitos de crianças e adolescentes, em especial sobre uma fase que muitas vezes é negligenciada pela sociedade, a primeira infância. Da gestação até os 6 anos de idade, a criança passa por processos de profundo desenvolvimento, que muitas vezes não percebemos a profundidade, a dimensão dessa fase para o futuro daquela criança, daquele cidadão. Para falar conosco sobre este tema, também sobre políticas públicas, ações que têm sido realizadas na sociedade brasileira em prol da valorização das nossas crianças, nós conversamos com o representante do Núcleo Ciência pela Infância, professor Eduardo Marino, compartilha conosco a sua experiência, a sua vivência nesse assunto. Primeiramente, agradecemos em nome da LBV, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Além de coordenar o núcleo, nosso convidado também é gerente de avaliação e pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom, primeiramente, falar sobre a primeira infância. É algo que muitas vezes para as pessoas que nos acompanham pode parecer como uma fase secundária no desenvolvimento da criança, do jovem, já que o momento da alfabetização começa justamente, pelo menos de forma mais evidente, depois desse período, né? Ali quando a criança entra no seu primeiro ano e tudo mais. Como é que é do ponto de vista científico, as pesquisas que são realizadas nesse sentido? Como é a importância desse momento para o futuro dessa criança, desse jovem? Nessa fase, na primeira infância, ele é central para o desenvolvimento, para o aprendizado, para o resto da vida de um indivíduo, né? Estudos vêm comprovando que o desenvolvimento de um órgão que é central para o desenvolvimento de todos os outros órgãos e para o sentido e para o aprendizado, que é o cérebro, precisa ser muito bem cuidado desde a fase da gestação. A partir da terceira semana em que o feto está se desenvolvendo na barriga da mãe, inicia-se o desenvolvimento do cérebro e a partir daí uma série de cuidados são importantes de serem tomados para que a criança tenha uma condição de desenvolvimento desse órgão, que até os 4 anos o cérebro já está com 80% da sua constituição definida e também de uma composição neuronal das sinapses que são fundamentais para o aprendizado e também para as questões emocionais, como o autocontrole, como o próprio altruísmo, como ajudar os outros, como a possibilidade de cooperar com os colegas, seja com os familiares, seja com os colegas no trabalho. Então, todos esses comportamentos, além das questões cognitivas, têm um impulso importante nesse período de vida, né? E o que se sabe é que, o que vem se aprendendo é que, em situações em que essa criança passa por muita dificuldade, por muito estresse, um estresse que os cientistas hoje denominam como estresse tóxico, que é aquele estresse que vai além de um estresse tolerável, isso pode trazer prejuízos enormes para o aprendizado e para todo o desenvolvimento da criança. Agora, é interessante observar que a nossa sociedade, ela geralmente valoriza mais as fases posteriores do desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, o ensino ele é obrigatório, mas o ensino na fase dos 0 aos 6 anos, ele muito depois de que o direito à educação foi consolidado na nossa legislação, ele passou a se tornar uma realidade mais efetiva na vida dos brasileiros e não é para todos ainda, né? Da mesma forma, a questão da escolaridade, por exemplo, nem sempre se exigiu curso superior de um profissional que vai atuar nessa fase da vida. Por que essa percepção sobre o desenvolvimento da criança nessa fase é tão tardia ou demora-se para reconhecer o quanto é central o cuidado com a criança nessa fase da sua vida? Isso. Bom, de fato, o que nós percebemos é que a sociedade vem tratando, a sociedade em geral, né, vem tratando essa primeira infância como um processo natural, um processo que, se você alimenta a criança, se você troca essa criança, se você cuida dessa criança de uma maneira mais básica, mais nas questões biológicas, isso já é suficiente. A criança, em algum momento ela vai andar, em algum momento ela vai falar,
Agora, o que nós sabemos hoje é que precisa muito mais que isso. Por exemplo, a questão do vínculo é uma questão crucial para o desenvolvimento das sinapses. Então, por exemplo, aconteceu a gestação, o fato dessa gestante aceitar essa gestação e querer esse bebê e estar contando com uma rede de apoio, isso vai ajudar muito no desenvolvimento do cérebro dessa criança. Após o nascimento, um cuidado com a amamentação, em que a mãe estabelece uma relação de vínculo com essa criança, isso também ajuda muito no desenvolvimento desse cérebro. Isso não quer dizer que aquela mãe que tem uma dificuldade biológica de amamentar, ela vai ter problemas com os filhos. O que quer dizer é que aquelas que podem amamentar, se puderem fazer isso bem e por mais tempo, vai trazer mais benefício para esses bebês. Agora, do ponto de vista das políticas públicas, o que se observa de fato é que a educação ela esteve muito preocupada na década de 90, durante os anos 2000, com a questão da cobertura para o ensino fundamental, com a questão da alfabetização. Isso vem sendo muito importante para o país, a gente vem observando progresso para isso. Mas agora é chegado o momento de olhar para esse momento crítico do desenvolvimento da criança. Por um lado, o Plano Nacional da Educação, que foi aprovado em junho de 2014, coloca como meta que em 2016 os municípios deverão apresentar 100% da cobertura para a pré-escola. Isso já é um avanço importante para essa fase, para a criança de 5 a 4 anos. E esse mesmo plano traz um desafio para daqui a 10 anos, cobertura de 50% para as creches, para as crianças mais novas. Agora, além da questão da cobertura, é preciso assegurar qualidade. É preciso uma atenção maior para esse cuidado, para esses aspectos críticos aí do desenvolvimento da criança. Ou seja, você precisa de um corpo profissional e de um plano político-pedagógico nas creches e nas pré-escolas que deem conta do desenvolvimento de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais integral para essas crianças. E o que precisa ser oferecido nessa fase para as crianças para que o seu desenvolvimento pleno possa ser assegurado? Quais são as ações do Núcleo Ciência pela Infância no sentido de garantir que no Brasil haja políticas públicas, ações eficazes voltadas para as crianças da gestação até os seus 6 anos de idade? É sobre isso que nós continuamos a conversar no próximo bloco, recebendo o nosso convidado de hoje, professor Eduardo Marino. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.